Deus, quem gosta de aprender das coisas de Deus aqui, levanta a mão bem. Às vezes a gente imagina que esse conhecimento de Deus vai ser uma coisa que acontece naturalmente na nossa vida. E na verdade a palavra de Deus diz coisas muito profundas para nós. Por exemplo, medita de dia e de noite nesse livro, tome cuidado para fazer tudo conforme ele está escrito, e assim você terá sucesso em tudo quanto fizer. Quem aqui quer ter sucesso na vida? Acho que todos nós, né? Então, todo ano nós do Ministério Sal da Terra, e agora falando não apenas da nossa congregação, mas das 95 igrejas que estão espalhadas no Brasil, que está na Europa, que está na África, onde a gente tem sido instrumento de Deus para ensinar as Escrituras. O Ministério Sal da Terra, cada ano, promove, né, cursos, uma escola de liderança, e que nós fazemos parte de tudo isso. E hoje nós estamos lançando o curso que está disponível online. Então você pode entrar e fazer sua inscrição. E a inscrição vai vir desse livro, né? Que é Inspirados e Preparados. E a gente vai estar vendo o Antigo Testamento. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não entendo direito. O Antigo Testamento é um livro difícil, uma porção da Bíblia complicada. Não tem nada disso. E para a gente entender melhor a história de Deus, que na verdade é isso que o Antigo Testamento é, lembra de uma coisa, quando Jesus diz assim, está escrito, quando os apóstolos referiam às Escrituras Sagradas, eles não estavam se referindo ao Novo Testamento que a gente está em mãos, eles estavam se referindo à antiga Escritura que Jesus tinha em mãos, ou seja, era a Bíblia que Jesus lia. Então quando a gente quer entender toda a história que nos traz a Jesus, é preciso entender a história contada que aponta o tempo todo para Jesus. Essa nossa série, a gente vai estar falando de alguns dilemas da vida. O que é um dilema? Dilema é quando você se depara com uma situação que você tem que fazer uma escolha. Então você fica lá, o que eu faço? Isso é um dilema. Alguns desses dilemas foram trazidos à luz para nós, ou seja, orientados por Deus a partir de personagens como a gente viu aqui. A história de Abraão, que a gente vai aprender hoje, a história do Elias, a história de Esther, a história de Neemias, a história de Elias. E a gente tem nesse livro aqui os personagens que contam a história do Antigo Testamento. Então a gente não vai apenas aprender sobre aquele personagem, quem ele era, vamos aprender sobre isso, mas qual é o papel deles na história de Deus do Antigo Testamento. Então o curso está sendo lançado hoje em todas as congregações do Sal da Terra, e você pode fazer parte disso. Então a gente coloca o QR Code. Se você falar, eu quero saber mais, eu quero aprender, você vai aprender na sua casa. É um conteúdo extremamente relevante, com professores como o pastor Paulo Júnior, o pastor Alexandre da Zona Sul, o pastor Marcos lá da 90 em Goiânia, homens de Deus que escreveram cada um capítulo da história. A minha história que eu conto é a história do Davi. Qual é a história de Davi na história de Deus? Aonde Davi entra para contar a respeito da vida percorrida em toda a Antiga Escritura ou Antigo Testamento. Então você pode fazer, olha aqui, ó, um livro bacana. Nós, o ano passado, o ano de 2024, né? Nós tivemos a história do Novo Testamento, que também está lá. Acho que tem o livro dele aí também. E a história agora, esse ano, do Antigo Testamento. Então, se você quer aprender, se você quer investir na sua vida, faça a inscrição do seu curso. Então está ali o QR Code, fotografe aí para você tirar maior informação, para você que quer fazer esse curso. Eu tenho certeza que será de grande utilidade para a sua jornada, para a sua vida cristã. Também você pode adquirir já o curso ali. Na hora de sair, você já compra o livro e você vai receber lá a sua porção da sua inscrição, para que você possa comprar esse curso e fazê-lo
no seu tempo disponível. Esse ano, normalmente a nossa escola é presencial, uma vez por mês, né? Toda última terça-feira. Mas esse ano a gente decidiu fazer isso ficar mais fácil. Uma escola que chega no seu horário, quando você puder, no seu tempo disponível. Você pode estudar hoje meia hora, amanhã mais 1h30 ou 15 minutos. E você vai aprender a respeito da antiga aliança a partir dos personagens que Deus coloca como modelo para nós, tá bom? Então vamos orar, colocar isso como um desafio na sua vida de 2026, que você pensa assim, não, eu queria aprender mais da Bíblia. Então nós estamos te dando uma ferramenta para que você aprenda mais. Põe aí uma mão no seu peito. Pai, nós estamos aqui essa manhã e queremos que encontre em nós um coração fértil para a semente que o Senhor quer depositar da nossa vida. Que nós possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo nessa jornada. Nós queremos abençoar cada homem e mulher aqui, os que nos acompanham pela internet, na rádio, para que a gente seja despertado para uma intencionalidade no aprendizado bíblico, para que a gente possa ter melhores escolhas no nosso dia a dia. Que nós possamos ser inspirados e preparados para toda a boa obra que o Senhor colocou na nossa vida. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã aqui, para que eles possam se inscrever e possam aprender de Ti cada vez mais, no nome de Jesus, amém. O livro e o curso estão disponíveis na saída, vai ter uma equipe lá. Se você dizer assim, eu quero adquirir, eu quero começar meu curso hoje mesmo, você já faça isso, amém? Deus abençoe. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão, à casa do Senhor. Se você pudesse colocar de pé nessa manhã, eu quero te convidar a você erguer as suas mãos o mais alto que você puder, e que nós possamos juntos declarar: Senhor Jesus, que o Senhor aquiete, ó Deus, as aflições e as dores do nosso coração, Senhor, nessa manhã, para que nós possamos, ó Deus, lançados na Tua presença, aprender a confiar e descansar no Teu amor, Jesus. Se você crê nisso, que você possa dar um glória a Deus na presença do Senhor Jesus, porque aquele que nos ensina em amor, Ele está aqui nessa manhã e Ele quer trabalhar no seu coração. Que você possa deixar o Espírito Santo te conduzir nessa manhã. Aleluia, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você pode erguer a sua voz, igreja, e declarar isso bem alto. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e declarar isso sobre a sua vida. Me chama pra perto, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a Ti, pra eu não desistir. Nós não queremos, eu não quero mais fugir.
sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, Senhor. Eu vou me lançar, não pode apagar as muitas águas, nunca levarão. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso a Ele. Senhor, nada poderá nos separar do teu amor, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Mas é difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei quando Você pode declarar: Senhor, eu sei que o Senhor estará aqui. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, vai ficar bem. tudo vai ficar bem. E se eu cair, Vai ser difícil, você eu pode sei, declarar: largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama por perto, Jesus. Nos coloque em tua presença, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque tu me diz que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia, que você possa declarar: Senhor, nós queremos ser iguais a Ti, ó Deus. Assim como o Senhor nos ouve, ó Deus, nós queremos Te ouvir, ó Pai. Assim nós declaramos, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
Eu posso até chorar, mas e és Deus de perto e nunca mudastes, pois tu és fiel. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Declara os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Senhor, nós estamos na Tua presença essa manhã, porque o Teu amor e a Tua bondade alcançaram a nossa vida, e todas as Suas promessas se cumpriram em nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos lavou pelo sangue precioso do Seu Filho Jesus, o Senhor nos deu paz, a paz que excede o entendimento. O Senhor nos deu direção na nossa vida.
O Senhor tem nos ensinado na jornada, a cada passo, a cada escolha. Em nome de Jesus, ó Pai, que venha sobre nós hoje luz no nosso entendimento, nos nossos pensamentos, para que a gente possa se lembrar que o Senhor é Deus de promessa. O Senhor é o Deus que fez conosco uma aliança em Jesus Cristo. O Senhor nos deu alegria. O Senhor tem nos enchido com a Tua palavra, a Tua promessa, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqueles que chegaram aqui hoje confusos, sem saber o que decidir, as escolhas que precisam ser feitas, que essa manhã seja manhã de luz. Tua palavra diz que o Senhor vai iluminar o nosso pensamento, para que a gente seja capaz de conhecer o Seu amor na plenitude. Que assim seja na vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém e amém. Podemos aplaudir o Rei? Glória a Deus. Cumprimento seu irmão aí com a paz do Senhor. Maria Clara, paz do Senhor. Tendo feito isso, pode se assentar. Dilemas. Esse é o tema que a gente vai meditar nas próximas semanas, onde a gente vai parar para buscar orientação de Deus diante dos desafios que temos à nossa frente. E o dilema é quando a gente, se for lá no dicionário, vai falar assim: dilema é quando você tem duas ou mais opções e precisa fazer uma escolha. E essa escolha então vai ter consequências, e a gente então fica lá pensando qual é a melhor decisão a ser tomada. Não é verdade? Todos nós enfrentamos isso diariamente na nossa vida. Todos nós somos orientados diariamente também pelo Espírito Santo, e muitas vezes a cada dia. Então, quando a gente pensa em dilema, à luz do dicionário, como eu disse, é uma escolha, e que na perspectiva humana é uma escolha qualquer que você possa fazer. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente pensa assim, o que a Bíblia fala dos meus dilemas? Dilemas então é: qual a melhor escolha que posso fazer, tendo em mente a vontade de Deus para a minha vida? Alguns que podem dizer: eu estou num dilema. Aí fica fácil, porque talvez à luz das Escrituras você vai saber que aquilo não é a vontade de Deus para você, que aquilo é pecado, aquilo te distancia de Deus. Então eu não tenho dilema, eu só tenho que escolher aquilo que agrada o coração do meu Deus. Bom, mas para que eu possa ter melhores escolhas, eu preciso ter melhores informações. Qualquer gestor, qualquer pessoa, na sua casa, na família, no seu trabalho, quanto melhores informações nós temos, mais fácil é de tomar uma decisão com os dados na mão. O problema é quando a gente está fazendo escolha sem ter luz, sem ter revelação. Então as pessoas ficam andando na escuridão. Aí há uma coisa que a gente precisa corrigir na nossa vida. Muitas vezes a gente imagina que andar por fé, ou seja, a Bíblia nos chama a viver pela fé, não é isso? O justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é certezas das coisas que eu não vejo, mas que Deus disse. Ou seja, Deus falou, e isso gera fé no meu coração. Por que você está fazendo isso? Porque Deus disse que eu tenho que fazer dessa forma. Mas você está sentindo? Não, eu não preciso sentir, porque eu creio que Deus orientou, e essa é a minha escolha. Mesmo que isso tenha consequências que logicamente não faz sentido. Porque normalmente a gente quer ter uma decisão lógica. E na verdade, quem anda com Deus vai perceber que tem orientações de Deus que não é lógico. Era lógico Jesus caminhando sobre as águas, no meio de um uma ventania forte, ventaval, uma ventania forte, era adequado mandar o Pedro descer do barco? Não tem lógica nenhuma. Mas Pedro diz o quê? Em cima da sua palavra eu vou andar. Entende a diferença? Não faz sentido nenhum, mas eu vou andar onde?
nas águas? Não, Pedro não andou sobre as águas propriamente. Ele andou na palavra de Jesus para ele. Sobre a tua palavra eu vou caminhar. Então, os nossos dilemas ficam mais fáceis de selecionar ou de escolher quando nós temos uma orientação clara de Deus. É o que Deus me mandou, é óbvio eu andar conforme Deus mandou. Mas há momentos da nossa vida que não tem uma clareza, porque não é pecado. Devo mudar de emprego, ter uma melhor oferta, mas isso tem consequência. Tenho que mudar de cidade, tenho que me deslocar. Então, há pecado nisso, de eu mudar de emprego para ter uma condição de trabalho melhor? Não, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, aí o que eu preciso? Do Espírito Santo. Qual o melhor lugar que Deus quer me colocar para que eu cumpra o propósito dele para a minha vida? Bom, aí agora eu preciso ouvir o que o Espírito Santo me diz, porque na verdade não faz diferença biblicamente se eu vou para um lugar para o outro, a não ser que a motivação seja ganância, vaidade, orgulho, presunção, soberba. Aí já ficou uma motivação ruim para uma coisa que é lícita. Então a gente se propôs encontrar nas antigas histórias orientações para os nossos problemas atuais. Quando Deus coloca na Bíblia os diversos personagens, e a gente começa desde lá, de Abraão, do Adão, do Isaac, do Jacó, de toda aquela história, do Davi, do Jeremias, do Elias, essas pessoas são tidas como modelos de Jesus para nós. A vida deles apontam para Jesus. Então, não que eles sejam heróis infalíveis, eles são gente como a gente, que enfrentou dilemas na sua história, encontrou momentos de decisões que afetariam profundamente a sua vida, a vida da sua família e até mesmo a vida da nação de Israel. Mas eles foram modelos de como decidir, mas também em algum momento modelos do que não fazer. Às vezes a gente pensa que tudo que está na Bíblia é para a gente fazer igual. Então eu vou olhar para a vida do Davi, só porque Davi fez, eu vou fazer também. Não, o Davi pode ser um modelo daquilo que eu não devo fazer. Está claro isso? E aí a gente escolheu alguns personagens. Escolhemos personagens que vão nos ajudar nos nossos dilemas de hoje. Ou seja, nós vamos falar sobre a vida do Moisés, a vida do Jeremias, do Neemias, da Esther e de Elias. São pessoas que viveram seus dramas do dia a dia. Não tem a ver apenas com a minha vida no céu, tem a ver com a minha escolha aqui e agora, lá nas dores do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida social, nas suas paixões, nos seus desejos, nos seus apetites, como eu lido com a vida. E aí a gente vai buscar o quê? Palavra de Deus, a orientação das Escrituras Sagradas, para que a gente possa viver a vida que Jesus tem para nós. Quem quer a vida que Jesus tem para você? Que vida é essa? Ele diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu quero vida abundância. Não quero apenas existir. Eu não quero apenas dizer, não, mas está todo mundo ruim, então faz parte de ficar ruim. Não, eu quero a orientação de Deus em toda jornada da minha vida. Porque é isso que vai produzir no meu coração paz, vai produzir alegria. Ou seja, então a Bíblia nos vai ajudar em tudo isso. E nós vamos começar com a história de um homem que é o nosso pai da fé, Abraão. O Abraão é aquele que tomou decisões, escolhas na jornada dele. Algumas delas servem de inspiração para aquilo que nós devemos fazer. Outras delas, definitivamente, o que nós nunca devemos fazer. Porque nós olhamos para a vida dele e vamos ver consequências pelas escolhas que ele fez, coisas bacanas, boas, mas coisas extremamente danosas, que afetaram a vida dele e afetam a nossa vida até os dias de hoje. As escolhas de Abraão. Então, Gênesis no capítulo 12, o texto começa assim: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, vai para a terra que eu vou lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da cidade de Harã. Ou seja, vamos colocar isso para a gente entender. Quem era o Abrão? O Abrão era um homem que vivia numa cidade chamada Harã, que era uma região de Ur dos Caldeus, ou seja, um lugar específico, e que agora Deus entra na vida dele. E Deus entra na vida dele para fazer uma mudança dramática, drástica. Imagina, um homem estabelecido, um homem de posses, porque a Bíblia depois fala que ele tinha servos e servas, ele tinha rebanhos, ele tinha família, ele era um homem bem situado na vida dele no dia a dia. E de repente Deus entra, interfere na história de Abraão, e até então Abrão. Deus muda o nome do Abrão. Abrão passa a se chamar agora Abraão, que significa o Abrão de Deus. Então Deus entra na vida dele e fala assim: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, para um lugar que eu vou te mostrar. Lá nesse lugar eu vou fazer com que você seja famoso, eu vou te abençoar, você prosperará, a sua descendência será gigantesca. E aí a gente vai ver na história dele que é promessa linda. Um dia ele chega para Abraão e fala assim: olha para o céu. Tem uma canção nossa que fala sobre a vida de Abraão. Conte as estrelas, assim será a sua descendência. Alguém pode contar a estrela? Não, é tão grande que não dá para contar o número das estrelas. E Deus está dizendo: há uma promessa para você. E aqui começa então o drama, porque a história de Abraão nos leva para os nossos dias contemporâneos. E o que são os dias que nós vivemos? Dias em que cada vez mais nós queremos ter previsibilidade da vida. Nós queremos as garantias. Nós queremos sempre nos mover. Na cidade que vivemos, ninguém mais aprende endereço, porque agora a gente quer a certeza do GPS acompanhando e mostrando para nós o caminho. Nós queremos saber quanto tempo, qual o melhor caminho, qual a forma, o que eu vou ter pelo caminho na nossa vida. Se eu vou fazer uma viagem, eu planejo, vejo qual a melhor rota. Nós queremos tudo previsível na nossa vida. Nós vivemos um momento que há uma idolatria do controle. Ou seja, eu preciso estar no controle da minha vida. Já viu aquela história? Eu sou uma pessoa de pés no chão. Eu gosto de ter controle. Eu faço o planejamento da minha vida. Eu quero tudo nas minhas mãos. Nem sempre vai acontecer. Aliás, boa parte ou a maioria do tempo isso não vai acontecer. Ou seja, nós queremos... Hoje em dia a coisa está tão complicada. Eu estava conversando esses dias. Os antigos, da minha avó para trás, falavam assim: quantos filhos a senhora tem? Ela falava assim: eu tive 13, 2 não vingou. Quem já ouviu isso? Ele está dizendo o quê? 2 morreram. Às vezes morreu no parto, teve aborto, não é isso? Hoje, uma mãe, ela quer ver o neném no útero em 3 dimensões. Já viu agora como é que vê o rosto? As crianças estão no útero, tem nome, já tem tudo, tem portfólio, tem álbum, já começa a fazer tudo. Aí não vinga, como diz o antigo, é um drama. Perdi. Eu não sei se você sabe, aborto é uma coisa muito comum. Se você conversar com os médicos, eles vão dizer: não, há um percentual muito alto que as mulheres têm aborto. Algumas nem percebem que tiveram aborto. Isso faz parte da nossa fisiologia, da nossa vida, que acontece com muita gente. Mas hoje isso se torna um drama profundo. Ou seja, nós queremos controle, queremos conhecer tudo, queremos ver o projeto. Não basta apenas você conversar com o decorador, com a decoradora, com o arquiteto. Você quer ver em 3D como vai ficar. Porque você tem certeza. Tudo que a gente quer é o quê? Certeza. E a tecnologia vai nos ajudando, e isso é bacana. Mas aí quando isso falta, é um dilema, é dor. A gente quer saber quanto vai custar, quanto tempo vai levar, quais são as garantias que aquilo vai acontecer. Ou seja, nós nunca tivemos tantas garantias e nunca tivemos um povo tão inseguro. Gente ansiosa, porque agora tem que acontecer tudo conforme eu planejei. Antigamente, não sabia se era menino ou menina. Então era o quê? O que fazia?
E você tem que fazer um enxoval, vamos fazer branquinho, amarelinho, né? Porque pode ser menino, pode ser menina, deixa para pôr azul ou rosa, como tradicionalmente se chama cores de meninos e meninas, né? Mas agora não, agora eu quero ter certeza, eu quero ter tudo. Eu já tenho aniversário no ventre. Primeiro mês, vamos fazer uma festa porque é o primeiro mês de gestação. Segundo mês, depois o menino nasce, tem primeiro mês, isso no primeiro filho. No terceiro filho ninguém nem lembra do aniversário mais. No primeiro é tudo novo, o segundo é tudo que sobrou do primeiro. O terceiro já pega a roupinha que já emprestou para alguém, já voltou, né? A Fabiana tem lá em casa a roupa do Tiago até hoje. O Tiago tem 31 anos. Ela está guardando para o neto, porque nasceu neta, né? Então a gente gosta de tudo muito planejado, arrumado, objetivado. E quando isso sai, deixa eu te dizer uma coisa: tentar estar no controle é exaustivo e inútil. Sabe por que tem muita gente surtando? Porque querem estar no controle de coisas que você não controla. Você pode fazer uma viagem e o caminhão está vindo de lá, você está viajando na velocidade, tudo bem feito, o avião atravessa a estrada e te pega do outro lado. Qual a capacidade que você tem de evitar um acidente que tem 2.000 carros passando por você na estrada? Não, eu só tenho controle do carro que eu tenho, mas dos outros 2.000 eu não tenho. Então tem muita gente que está doente por conta disso. E aí a gente precisa então lidar com os nossos dilemas, né? Sai da tua terra, do meio de seus parentes. Ou seja, olha a orientação de Deus. Abraão, sai da tua terra com a terra que eu vou te mostrar. Alguém estabelecido. O que a gente faria para Deus nos dias de hoje? Deus, não, peraí, vamos conversar direito. Me dá mais detalhes. Fala comigo de coisas mais concretas. Eu sou uma pessoa lógica, sou uma pessoa racional. Como é que é isso? Eu tenho família aqui, estou estabelecido, larga meu povo, meus parentes. E Deus diz, sai, movimenta-se. O seu movimento vai fazer com que eu te revele cada estação e cada coisa da sua vida. E ele diz, né, pela fé, lá no Novo Testamento, relatando a história do Abraão. Pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Sejamos bem sinceros. Quando alguém chega para nós e fala assim, Deus está me dando orientação, eu vou obedecer, e às vezes o nosso conselho é outro. Você está ficando louco? Isso é coisa da sua cabeça. Como Deus está falando com você? Você acha que Deus vai te chamar para um lugar que nem vai te mostrar antes, nem vai te explicar? Não, eu estou sentindo que eu preciso dar um passo de fé. E o passo de fé não é um passo no escuro, mas é um passo na palavra de Deus para mim. Sai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, não sei nem o rumo, Deus. Aí o que a gente faz? Estou com as coisas no coração, tem que orar. A gente fica enrolando Deus. A gente fica pensando que a gente vai fazer Deus mudar de ideia. Ou seja, o chamado de Deus tira de nós as falsas seguranças. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. Ou seja, nós precisamos entender que é um chamado, uma vocação. Somos convidados, primeiramente, numa jornada com Jesus. É a mais fascinante jornada da nossa vida. É uma aventura que nenhuma outra vai produzir contentamento, alegria de viver, do que uma jornada para buscar a vontade de Deus a cada dia. Não há plano de vida melhor. Não há plano de vida mais excelente. É uma jornada linda que nós vamos descobrindo pelo caminho. Mas muita gente não está vivendo essa aventura com Deus simplesmente porque não saíram do lugar até hoje. E Deus está dizendo, sai do lugar. O seu conforto não é o lugar que vai produzir na sua vida tudo que Ele tem para você. Há momentos de risco, há momentos de decisões que podem complicar a nossa vida aqui agora. Eu não sei se você sabe, século 21, nunca na história do cristianismo tivemos tanta gente morrendo pela fé como nos dias de hoje. Isso parece absurdo, porque aqui no Brasil assim, está tendo intolerância religiosa porque falaram para mim que eu não posso pôr uma camiseta de Jesus. Pelo amor de Deus, nunca foi perseguição.
Claro que há oposição o tempo inteiro, mas nada se compara a ver famílias queimando como tochas, como acontece nos dias de hoje em alguns países do mundo, como alguém está indo preso, todo mundo está aplaudindo. China aí, a maior igreja no mundo hoje é na China, mas não há uma família que se diz cristã que não sofre perseguição muitas vezes na China. Então a nossa história é uma jornada em que Deus nos convida para uma aventura, e quando a gente abre a mala da nossa vida para essa jornada, é uma jornada que mostra para nós o quê? Uma aventura. Então quando a gente pega, o que a gente gostaria? Um mapa, não é isso? Então a gente olha para Abraão e vamos ver que Deus não deu para ele um mapa, mas a gente quer um mapa, a gente quer o GPS da nossa vida, a gente quer os detalhes de cada curva, cada distância, cada momento, e Deus diz: sai que eu vou te mostrar. E muita gente, na lógica humana, está assim para Deus: eu só vou sair o dia que o Senhor me der o mapa, quando o Senhor detalhar melhor para mim. Eu sou uma pessoa, Deus, o Senhor sabe como é que eu sou gente de pé no chão. Deus diz: não, nesse lugar que você está, eu não vou dizer para você o próximo passo. Ou seja, há uma ruptura, quando ele diz: sai do meio de sua parentela. Ou seja, a terra para os judeus, para o hebreu, né, para o povo de Deus, é promessa. Então se você for ver lá, o que Deus prometeu para Abraão? Terra. Por isso que há muita briga aí por causa de terra. Parentela, o que significa? Vínculos, afetividade. Casa do pai, intimidade, proteção. Ou seja, um lugar que eu me sinto seguro. Não é isso? A criança está lá, o pai está lá e fala assim: pula. A criança não pensa duas vezes, ela pula. Por quê? Ela vai fazer a conta se é alto, se o braço está forte. Não, meu pai deu uma ordem para mim e eu tenho confiança no meu pai, eu salto. E Abraão está chamado a desvincular de tudo isso, sair da terra. Então nós vamos aprender que lugar, pessoas, herança familiar não é o lugar onde nós vamos ter segurança. A segurança está em Jesus. Jesus disse em Lucas: ninguém põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meu irmão, uma vez que eu peguei Jesus na mão, esquece das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim, na minha frente, aquela que está objetivada por Jesus. E a palavra de Deus nos ensina sobre tentar manter o lugar em zona de conforto, de modelos de fé. Tem muita gente que se sente culpado de seguir Jesus, porque isso contraria uma fé familiar que é equivocada, mas sente culpado. Não, pastor, mas lá na minha família sempre foi assim, na minha avó, a gente tinha lá práticas. Deixa eu te dizer, há coisas que a gente precisa desligar. Não é porque nós estamos traindo a família, porque há uma fé equivocada. E aonde eu vou encontrar genuidade? Palavra de Deus. Ou seja, estruturas que dão estabilidade. A segunda coisa fala sobre o quê? A promessa que sustenta o caminho. De novo, o que Abraão tinha em mãos? Uma promessa. E qual era a promessa? Farei de você um grande povo. Muitos filhos. Vamos lembrar que o Abraão era um homem de 75 anos de idade, a Sara de 60 anos, começa uma jornada e Deus escolhe eles para fazer deles um povo para ele. Detalhe, o Abraão era amortecido, ele era impotente sexualmente, ele não conseguia ter relação com a mulher dele. E para piorar a situação, além de ter a dificuldade do Abraão, a Sara era estéril, já era velha, não é tão mais velha, 60 é novo, né, gente? Era uma mulher estéril. E Deus está dizendo: farei de vocês uma grande nação. Ou seja, Deus diz: bênção, vou te abençoar. Ele diz: vou tornar você uma bênção para outros. Ou seja, há uma promessa, mas que não elimina da nossa vida nem o desconhecido, nem uma promessa que mostra todas as coisas muito claramente, mas dá sentido à minha caminhada. Qual é o sentido da caminhada? Deus disse. Por que você está fazendo isso? Porque Deus falou. Não tem que ter outro sentido além disso. E às vezes na nossa jornada cristã, nós não vivemos tudo que Deus tem, porque nós não vivemos pela fé, mas vivemos por aquilo que nós vemos. Lá em Gênesis no capítulo 22 fala assim: depois da jornada, depois de um tempo, havia uma promessa de filho. Vocês se lembram? Só que Abraão tinha essa situação. Mas aí, 25 anos depois, nasce o Isaac, filho da promessa.
E aí Deus, para complicar ainda mais a obediência de Abraão, fala assim: agora que seu filho já é adolescente, provavelmente um jovem adolescente, você vai levar ele para o monte e vai sacrificar ele para mim. Nossa jornada de fé começa com uma promessa e também passamos por provas. Provas essas que muitas vezes é colocar na presença de Deus aquilo que de Deus recebemos. E tem muita gente que se apega mais à bênção do que àquele que abençoa. E Deus falou para Abraão: Abraão, você gosta desse menino? Mas esse menino não é tudo na sua vida não. Seu casamento não é tudo na sua vida. Seus filhos não são tudo na sua vida. Seu trabalho não é tudo na sua vida. Os diplomas na parede não é tudo na sua vida. Eu quero ver você consagrar essas coisas para mim. Sacrifica tudo isso para mim. Tenha em mim o seu tudo. Seja eu o objetivo da sua vida. Seja eu a razão do seu viver. Para que você esteja livre para amar o seu filho, para trabalhar e se dedicar plenamente. Para que todos os diplomas na sua parede sejam para uma direção da missão de Deus para a sua vida. Há muitas dores quando Deus pega e fala para Abraão: sai. Sabe o que Abraão fez? No dia seguinte, pegou o Isaac, pegou o fogo, pegou os seus empregados e foram juntos para esse lugar que também ele não sabia onde era. Quando a gente olha para a nossa vida, nós precisamos o quê? Saber quando é Deus que fala conosco. Sabe que o grande desafio de nós é, no meio de tantas vozes, de tantos conselhos, de tantas palavras, ouvirmos a voz de Deus. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, não faz sentido desobedecer. Mas muitas vezes nós estamos confusos porque desconhecemos as Escrituras. Nós estamos tentando viver aquilo que o pastor prega para você meia hora de domingo a domingo. Meu irmão, se você não lê, o nosso código de leis é o quê? Você está sujeito à lei, mesmo se você não conheça a lei. Você não pode chegar lá diante do juiz e falar assim: eu não sabia, deveria saber. A Bíblia é a mesma coisa. Tem muita gente, mas não sabia. Deus diz: eu já te dei minha palavra, você está sujeito a ela. Você tem que conhecer. Você tem que saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ou seja, oriente, conhece a Deus, esforça por conhecer, E lembre-se sempre que o Senhor é bom. E quando tentamos controlar o roteiro da nossa vida, nós não vamos conseguir. Então a primeira coisa que tem que lembrar: há uma orientação. Quando eu pego a bússola, isso aqui é uma bússola. Talvez você nunca tenha visto uma bússola na sua vida. Qual que é a função da bússola? Ela sempre me orienta a direção. Por quê? Porque ela vai apontar sempre para o norte. Se eu estiver virado aqui, eu estou olhando para o sudoeste. Se eu virar aqui, eu estou para, vamos ver o norte aqui. Mas que a bússola não está muito boa não. O norte. Então quando eu quero o norte da minha vida, eu estou olhando, a bússola me diz: eu quero ir para o leste, eu quero ir para o mar. Quer ir para o mar? A costa brasileira é leste. A costa peruana, a costa chilena é oeste, é Pacífico. Do lado de cá nós temos o Atlântico. Então eu oriento a minha vida segundo a palavra de Deus. Ela é orientação para mim. Então não viva de qualquer forma. Então quando eu olho, eu preciso pensar: bom, a prática da minha vida, o tempo de Deus para mim. Ou seja, às vezes eu estou querendo controlar tudo. Não sei se você viu, sexta-feira morreu aquele influencer que fala: sextou, quem fez já fez. Um infarto, 50 anos de idade. Você está pronto para conhecer o Criador? Plenamente? Porque muitas vezes a gente acha que o tempo da nossa vida eu defino. Então eu estou fazendo planos segundo o meu tempo e não o tempo de Deus. Deixa eu te dizer, sabe o dia que eu e você temos? Hoje. O dia de hoje. Sabe aquilo que você está planejando? Declarar de amor por alguém, abraçar, mostrar afetividade? Hoje. Amanhã nós não sabemos. Porque pode ser que sextou hoje para você. Então na nossa vida nós precisamos entender que nenhum de nós temos controle do roteiro da nossa vida. Nós não temos roteiro. E às vezes o Abraão, na tentativa de fazer o que ele ouviu de Deus, e Deus falou para ele assim: você vai ter muitos filhos, você não vai ser capaz de contar. Aí o Abraão olhou para ele, ficando velho. Imagina, cada menstruação da Sara
uma angústia. Não sei se você já teve alguém perto de você, uma mulher e um casal tentando ter filho, e quando chega no período da menstruação e ela menstrua, há uma dor profunda no coração do casal, porque passou mais um mês, ficou 20 anos tomando anticoncepcional para não ter filho, aí para de tomar, no mês seguinte quer ficar grávida, acha que tem controle, negou ter filho durante 20 anos, e depois acha que é só abrir a torneirinha que vai ter. Espera agora o tempo de Deus. Deus vai dar, porque tem promessa. Mas não deixe que o seu coração se angustie. Só que o Abraão estava com 80 anos, depois 85, 90 anos. Cada dia parecia mais improvável, porque a mulher dele também não tinha. Aí a Sara tem uma brilhante ideia: deita com a minha serva. Eu sou estéril, talvez você tenha consciência. Agora interessante, que o Abraão não funcionava com a Sara, mas funcionava com a Agar. Com a serva ele funcionou, mas ele não era impotente. Mas ele tinha uma ótima ideia, e culturalmente aceito naqueles dias, porque tudo que estava na casa de alguém era desse alguém. Então Abraão era dono da Sara, das servas que tinha na casa dele, dos animais. Então ter filho com a serva era uma prerrogativa dele, mas não era o plano de Deus. E às vezes na nossa vida nós não queremos o plano de Deus, nós queremos o nosso plano de vida. Quais são os planos de Deus que está te mandando? Sai da sua terra, do meio da sua parentela. Quais são as coisas? Abraão foi lá e deu um jeitinho, vai deitar. E é engraçado que ele deitou com Agar, e Agar gerou um filho, Ismael. Está vendo essa briga de árabes e judeus? Que a gente não entende. E tem muita gente dando palpite que não entende nada daquilo. Você não sabe nem o que é guerra para aquele povo. E a gente fica aqui, não, porque devia fazer isso, devia fazer aquilo. Duas culturas muito diferentes da nossa. Para quem convive com famílias árabes, aqui em Uberlândia a gente tinha muitas famílias árabes. Ismael, filho de Agar, jeitinho de Abraão, vieram os árabes. Isaac, filho da promessa, filho de Sara, vieram os judeus. Primos, brigando, irmãos na verdade, né? Brigando, até hoje. O que o Abraão fez, tardar um jeito, criou uma inimizade entre dois povos, até os dias de hoje. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Para a gente encerrar, Abraão aponta para Cristo. Então quando a gente olha para Abraão, tudo na vida de Abraão revela para nós quem Jesus é. Só que o Abraão andou vislumbrando a promessa. Jesus é a promessa para nós. O Abraão fez uma jornada e foi chamado de pai da fé. Jesus disse: se você crê em mim, você vai ter vida. Jesus é a fé onde nós apoiamos a nossa jornada. Quando a gente olha então, quando a gente olha para Gálatas, diz assim: também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao descendente, dando a entender. Então quando ele estava falando do descendente de Abraão, Jesus. Quem quer viver pela fé? Você tem que dar um passo. Sai e ouça o que Deus quer falar ao seu coração. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui porque queremos conhecer o teu coração. Queremos conhecer a sua vontade para a nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, ficar no lugar onde nos é confortável, onde não somos desafiados. Nós queremos um passo de fé para ouvir a promessa e obedecer. Que a nossa vida seja assim, homens e mulheres capazes de ouvir em meio a tantas vozes que nos orientam, que nos influenciam, a voz do Senhor para a nossa vida. Abençoa a vida dos meus irmãos nessa jornada, no nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte, a Ele toda a honra. Vamos ficar de pé. Compre e se inscreva no curso hoje.
deixa para amanhã. Você vai ser muito abençoado por essa palavra, essa meditação. São 18 aulas que você vai aprender com gente muito linda a sua jornada de fé. Tem a história do Abraão nesse livro também. Levanta a mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e que eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Deus abençoe. Nós vamos sair pela minha esquerda aqui, porque o pessoal já está esperando para entrar para o outro lado. Abra para nós aí, por favor.